Fala da Terra! Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok. Mas você que ainda não é inscrito no nosso canal pelo YouTube, vai lá, coloca podcast _ de Terra, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e vem participar com a gente aqui com o pessoal que é da Terra, com aqueles assuntos mais relevantes, aquele assunto que vai te informar, tirar a tua dúvida, matar aquela curiosidade. Eu sou o Paulo Bacelar. Daniele Pinto. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Podcast da Terra. Hoje o assunto é de interesse de todos. Quem nunca teve uma dúvida sobre a cobrança indevida na conta de energia ou água? Ou se sentiu lesado por uma compra? Para esclarecer essas dúvidas, estamos aqui com um advogado especialista na área. Fica com a gente porque o bate-papo será útil. Aqui conosco o Dr. Alex Melo, advogado, mestrado em ciência jurídica e especialista em direito do consumidor e civil. Seja muito bem-vindo, Alex. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para tratar desses assuntos que sempre é bastante relevante, né, no dia a dia da nossa sociedade. Muito obrigado. Doutor Alex, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Prazer, tá? meu. Eu espero outras vezes o senhor estar aqui conosco também, a você que nos acompanha. Quando você tiver uma dúvida, o doutor Alex vai estar esclarecendo todas as suas dúvidas e também a gente vai aprender bastante com o senhor. E aqui eu coloco já, que veio muitas perguntas do público, né? E a gente vai colocando naquela organização para a gente colocar para o nosso convidado aquele desafio, né? Que eu acredito que não tem nada de desafio, é mais um esclarecimento a você que nos acompanha, né? A conta de luz das alturas. O que o consumidor pode fazer quando percebe um aumento abusivo na fatura de energia elétrica? Bom, Paulo, e a todos. O Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro a respeito desse assunto, né? Nós podemos, qualquer pessoa, não só com relação à energia elétrica, mas todo e qualquer serviço, pedir esclarecimento detalhado daquilo que está sendo prestado, né? Então, a legislação te permite fazer isso. Então, você pode abrir o questionamento junto à prestadora de serviço, para que ela tem um prazo de 10 dias para fazer essa avaliação, mandar a equipe técnica até o local para verificar o que está acontecendo a respeito. O Código de Defesa do Consumidor já tem mais de 30 anos, né? Estamos indo aí para completar 35 anos. Então, muita coisa já evoluiu durante todo esse tempo. Então, hoje, dentro das próprias contas de serviço, se todo mundo observar, isso é importante, já vem lá o detalhamento de um período de 12 meses. Ele dá o consumo que você tem mensal, né, retroativo a 12 meses, então você consegue te acompanhar perfeitamente como está lá, e você já sabe sua média. Então, quando você vê lá uma distorção a respeito disso, né, você já sabe, opa, aconteceu alguma coisa de errado, né? Então, você tem todo o direito, você abre o chamado. Nunca esqueçam, isso é importante para você. Tá? Eu costumo dizer de maneira brincalhona, mas com fundo de enorme verdade. Advogado não faz milagre. Então, é importante todo o cidadão e cidadã, né, tudo que for fazer precisa ser respaldado em documentos. Qual é o documento disso? O protocolo de atendimento. Você ligou, anota o protocolo. Fez pelo aplicativo, por via das dúvidas, dá o print. Tá? Guarda lá, que pode ser que seja útil em algum momento. Então, assim, voltando e reforçando, o código permite você abrir questionamento a qualquer momento, e eles têm que informar com clareza de informação o que está acontecendo. Esse protocolo, né, doutor, é muito importante reforçar que esse protocolo ele é a garantia que você foi em busca de soluções, né? Sim, sim. E muitos, até eu, assim, não tenho essa atenção com o protocolo, aquele cuidado, que às vezes quando a gente
está tentando resolver um problema, o próprio call center ali, ele pergunta, você hoje abriu um chamado? Já tem um protocolo? Tem algum atendimento? Então, vai nessa direção que o senhor acabou de explanar, né? Exato. Há uma tendência, começa a se observar dentro das varas, né, da justiça, com relação dos juízes estarem dando atenção para as empresas na questão de que o cidadão, né, a pessoa, por mais que tenha sido lesado, né, mas acaba, vamos dizer assim, atenuando, diminuindo a pena, falando mais próximo do público, né, nessa questão, porque quando busca logo direto para a judicialização, né, as empresas dizem, poxa, mas não nos procuraram para resolver. Como é que a gente prova que procurou para resolver? Dizendo, eu fui lá? Não, é um protocolo. Né? Então, hoje os juízes levam em consideração essa busca da solução antes de acessar o judiciário. Tá? Eu não estou dizendo aqui que você não pode ir direto, pode. Né? Também deve-se procurar o PROCON, depois que foi feito, se não foi atendido, vai lá, abre um chamado no PROCON, né? E qualquer coisa, busque seu advogado da sua confiança para se aconselhar, buscar essas informações, como a gente está debatendo aqui, e tomar as medidas cabíveis. Mas esse protocolo ajuda demais. Perfeito. Então, doutor, o que a gente subentende é que primeiro a gente abre esses protocolos, em seguida, não resolveu, abre ouvidoria no canal de comunicação, né, ou da energia ou da água. E após isso, não resolveu, pode ir no PROCON. E se o PROCON não resolver, a gente procura um advogado, é isso? Perfeitamente, é isso aí. É isso aí. Isso falando dos serviços que são concessão do poder público, né? Mas isso cabe essa mesma sistemática para toda e qualquer questão. Você vai numa loja para fazer uma compra, né? Tem um problema, você liga ou para a loja, se tiver o caso, se for o caso, ou para o fabricante. Se me permite, eu vou contar aqui duas histórias comigo que aconteceram. Tá? Por favor. De eu comprar produtos no supermercado, tá? E chegar, até vou dizer 3, né? Dois foi no supermercado comprar produtos de marcas famosas. Quando cheguei, abri o produto estava sem a crocância, né? E o outro, a embalagem dentro estava com problema. Eu liguei, tá lá na etiqueta, lá, CAC. Né? Liguei, falei, olha, comprei assim, e tá com problema. Pois não, senhor, não se preocupe, me pediram todos os meus dados, o número da nota fiscal, lá, o número do lote, do produto, e disse, ó, se você puder deixar lá no local que você comprou, entregar de volta para que nós façamos a coleta para verificar, nós agradecemos, mas não fique na obrigação de fazer isso. E, por favor, aguarde que nós vamos estar fazendo ressarcimento do produto, vai chegar pelo correio na sua casa. Gente, chegou uma cesta enorme. Olha. Que qualquer mulher ia ficar lá feliz da vida com um monte de guloseima, né? Tá vendo? Você tem que procurar os seus direitos, que às vezes a gente não sabe, né, doutor? Exato. Outra foi um produto que eu, em casa, assim, também de uma marca famosa, mas de utensílios de casa, né? Mais de 10 anos. Não sabia mais nota, nada, mas não tinha no mercado lá a lâmina do negócio lá. Aí eu, né, a esposa perguntou na época, como é que faz? Vamos jogar fora, um negócio bonzinho, só isso. Vou tentar ligar aqui pro CAC. Aí eu liguei pro CAC, né? E falei, senhor, não, a gente não tem isso em venda nas coisas. Vou jogar fora. Não se preocupe, vai chegar na sua casa. Aí pensa que botaram, não, me mandaram 3. Então, funciona, gente, funciona. Realmente... É só uma questão de... Agora, tem umas que não funcionam, né? Eu vou dizer que não funciona, né? Internet e celular. Meu amigo mais gosta de levar peia, mas não tem jeito. E banco, né? Banco é terrível.
A gente sofre. A gente sofre. Mas nós advogados estamos aqui para isso. Para lutar exatamente com a ajuda do cidadão, a gente está aqui tirar essa dúvida de esclarecer as coisas e juntos lutar e fazer valer o nosso direito, né? O advogado é isso. Ele é um operador de direito, é quem impulsiona exatamente essa busca pela justiça. É importante que as pessoas saibam disso. Agora, novamente, voltando ao que eu falei inicialmente, nós não somos fazedores de milagre. Ninguém é santo aqui para fazer milagre nenhum. Né? O advogado, ele trabalha mediante as informações, né? E quanto mais palpáveis for materiais as informações, tudo bem. Porque a gente pode entrar na justiça alegando, né? Tem a questão do ônus da prova que a gente chama, que ou seja, a empresa que tem a obrigação de provar o que eu estou alegando do problema de serviço. Mas quando você tem, né, aquela máxima, né, contra fatos e dados não há argumento. Sim. Então, só a parte da palavra, da dor que a gente está sentindo, não chega a ser muitas vezes o suficiente para convencer o juiz de que aquele problema de fato ocorreu a ponto de afetar o usuário, a pessoa que tomou o serviço, comprou o produto e tudo mais. Então, é necessário que a gente tenha essa disciplina, né, esse discernimento, e aqui está a oportunidade que a gente está tendo para ter esse bate-papo, para esclarecer nessa questão. Então, não custa nada. Bota aquele número, hoje está tudo na nuvem. Cria lá uma notazinha, né, e anota o número dia tal, né, número de protocolo com tal, fulana de com tal, serviço e tal, e pronto, guarda lá, porque fazer a gente tem aquela que guardar. organização todinha, né, doutor? Pronto. A gente faz aquela organização, aquele passo a passo, segue esses passo a passo, que tudo isso é uma prova, né? Com certeza. E doutor, me diga o seguinte, em caso de queda de energia constante, o consumidor pode exigir desconto na conta ou até uma indenização? Sim, pode. Novamente, você tem que abrir chamado, você tem que estar com o seu lado perfeitamente correto, né? Então, se houver uma constância de queda de energia, de falta de serviço, por exemplo, a gente está falando, você está perguntando de energia, mas vou extrapolar para uma questão da água, né? Ou até mesmo do telefonia. Imagina que você tem um telefone também, você precisa ser um representante comercial, onde você trabalha home office, precisa se comunicar, precisa da internet. Aí água, você está lá num local que você está regularmente inscrito ali, que você precisa de água, né? Você tem um pet shop, né? Onde você tem lá 20 cachorros no dia para dar banho e fazer a higiene. E aí falta água, como é que faz? Você vai ter o prejuízo daquilo ali constante, né? Então, todo dia faltando água, aconteceu pontualmente, tolerável, aceitável, né? Mas aí todo dia faltando água, aí você tem sim direito. Agora registra essa falta d'água. Isso gera um prejuízo dos dois lados, né? Porque imagina no exemplo que o senhor deu com o pet shop. Eu tô levando um cachorrinho, a Dani tá levando outro e tudo mais. O próprio cliente que está em busca daquele serviço, ele se chateia também, né? Sim. Né? E aí você tem uma coisa da imagem, né? De quem está prestando serviço. E fica complicado, né? Culpa, né? Porque todos nós queremos o resultado final, né? A gente não quer saber o meio, a gente quer o resultado final. Então, no pet shop, que depende da água, mas da onde vem a água lá do pet shop, eu não sei. Da onde vem a energia, né? Eu não sei. Eu quero o serviço feito pelo meu produto direito naquele tempo. Eu vou ser compreensível? Tem as pessoas que são, tem as que não são, tem todo tipo de pessoas. Mas a única coisa tem prejuízos no meio do caminho, né? Isso é fato. E é para isso que o direito do consumidor está posto, né? Para a gente minimizar, né? Essa questão, todo mundo tomar as providências para que esse tipo de coisa não aconteça. Só realmente todo mundo está sujeito a questões de força maior, que aí todo mundo está envolvido, né? Todo mundo é afetado de maneira coletiva. A única coisa que o empresário sabe que vai ter é que a conta vai chegar.
Isso aí ele sabe. Com certeza. Doutor, e quando a conta chegar no final do mês e for aquele absurdo, quais são os nossos direitos como consumidor? Você, como a gente falou, como eu falei lá na primeira pergunta, fazendo o link, você tem todo o direito de pedir esclarecimento. Então, o que pode ter acontecido aí? Você vai pedir. Tem um erro de leitura, né, do medidor, um defeito do aparelho, o próprio erro de digitação da pessoa que coleta, né, as informações. Então, você vai pedir para que seja feito revisado. E aí a empresa está obrigada, né, a te dar o desconto. Se houver tempo, né, para pagamento, você fez o registro, a empresa está sob contestação, você não precisa pagar. Mas aquela conta do mês... Se a empresa já assumir, olha, está em contestação, normalmente ela diz, olha, só por enquanto não precisa pagar, tá? A gente vai verificar, mas se estiver ok, só tem que pagar, ok? Aí você vai pagar. Se ela assumir a questão da contestação. Se não tiver a questão da contestação reconhecida, mesmo com protocolo, né, você paga a conta, né, para ver e discutir. Porque nas próximas contas a empresa vai ter que descontar, certo? E isso da forma administrativa. Persistindo, vendo erro, aí não tem jeito, né? Novamente, mesmo processo. Protocolo, PROCON, advogado, da sua confiança para tomar os caminhos judiciais cabíveis para reparar o dano que você está tendo. Doutor, existe algum limite legal para o reajuste da tarifa de água e energia? Ou as empresas têm aquela carta branca, ela pode sair aumentando do jeito que ela achar mais confortável para ela? Não. Nós vivemos no regime democrático. Tá? O regime democrático, ele é a ditadura das leis que a sociedade, através de seus representantes legais, constrói, né? Hoje está na moda os arcabouços jurídicos, né? Que são as regras de convívio, de como as coisas são. Então, concessão pública de serviços, ela tem suas regras, tem lei própria, tem tudo isso, e lá nos contratos eles têm as regras de reajustes, né? no contrato, e que são regularmente revistas. Tá? A parte da energia, ela está submetido à ANEEL, né, que é a Agência Reguladora Nacional do Sistema Elétrico. Já a questão de água está sujeita às agências ou estadual ou municipal. Né? A gente está aqui em Manaus, né, falando de Manaus, aqui pessoal da terra. No caso de Manaus, tem a agência local, né, que é a nível municipal, que atua junto com a empresa. Então, eles têm que mostrar uma planilha explicando quais as razões daquele reajuste. Então, para levar em consideração o debate na Câmara Legislativa, né, às vezes é aberto o debate público, que eles apresentam, às vezes, investimento, ver se aquilo realmente vai trazer benefício, para saber, estamos dispostos a pagar aquilo ali. Eu lembro que há alguns anos teve aqui para o Amazonas, né, tentaram um reajuste de energia elétrica de 15%, né? Foi 15% de uma vez ou foi água? Uma das duas, né? E exatamente na justiça, entraram na justiça e barraram, porque não tinha uma explicação, né? Estamos agora, né, vivendo aí no momento uma questão já há algum tempo a ser definido ou já próximo de definir a questão da tarifa de ônibus, é serviço público, né, através de concessão. Então tá essa questão porque precisa apresentar aí os custos envolvidos e tudo isso. Então, assim, não é terra sem lei, não é carta branca, tem regras para ser feito o reajuste. Doutor, o preço da gasolina está nas alturas, né? A gente pode exigir alguma transparência quanto à formação do preço dos postos? Sim.
Em 2019, o governo anterior aprovou uma lei exatamente de transparência, né? Então, os postos são obrigados a ter o valor exposto, né? Bem nítido, a gente nota o reposicionamento hoje nos postos. Obrigado a, se houver promoção, estar em destaque em questão de dinheiro, forma de pagamento, diferenciação de valores. E inclusive de quem ele compra o combustível, né? Quem é o fornecedor, quem é a distribuidora. Eu acho que isso daí tem no... Eu ainda não observei isso, se tem realmente no posto. Você já observou, Paulo? Eu ainda não observei. Mas a regra que foi estabelecida lá em 2019, no governo anterior, né, aquela furor de baixar os preços, contemplava isso, né? Dizer qual é o produto. Normalmente, a bandeira, né, já identifica o distribuidor, né? Mas tem... porque existe a possibilidade de você ter um posto de combustível, você ao ser autônomo, não ligado a uma bandeira, a uma franquia. E aí você pode comprar da distribuidora que você achar melhor. Mas aí você tem que informar. Só que não é muito o caso de Manaus, né? Eu pelo menos conheço algum posto. São poucos os postos que tem, né? Autônomo. Né? Tem um tal do MCD que eu já vi por aqui, que eu nem sei de que bandeira é. Pois é, aí eu nunca, você falando, eu lembro que realmente já vi, mas você sabe que eu nunca abasteci nessa rede. Geralmente a gente tem o costume de abastecer nos postos mais conhecidos de Manaus, Exatamente. Aí a gente já sabe que é a origem deles, porque no caso aqui todos têm a distribuidora por trás, né? Não tem como ser diferente, né? E, doutor, assim, quando a gente está num posto de gasolina, todo cidadão, ele pode exigir aquele teste que eles fazem lá, se eu sentir uma desconfiança no produto deles? Sim, pode. O posto é obrigado a ter o kit, né, para fazer o teste tanto da gasolina quanto do álcool, do combustível, para saber o teor o percentual de álcool, né, se tem água na gasolina. Sim, a pessoa, qualquer um pode exigir, e o posto é obrigado a fazer. Se não fizer, você aciona o PROCON, a Agência Nacional de Combustível, né? E faz a denúncia, para que eles vão lá no posto fazer a fiscalização. Doutor, aconteceu um lance um tempo passado, acho que ano passado comigo, de eu abastecer somente num posto, que eu gosto de abastecer somente num posto, para me ter certeza da qualidade da gasolina. E eu vinha notando que a gasolina não estava rendendo e não estava fazendo a quilometragem que geralmente era para fazer. E quando eu abasteci em outro posto, eu notei que a minha gasolina rendeu. Nesse caso, qual seria o meu direito? Eu poderia denunciar o posto? A quem eu denunciaria? Toda denúncia é dirigida aos dois órgãos, o PROCON, né, local, ou, novamente, a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Então, você pode ou baixar o aplicativo, ou acessar lá o site deles e fazer a denúncia do local para que eles façam a devida fiscalização local, né, eles vão com o Inmetro, né, fazer essa fiscalização. Lá a verificação desse combustível no local. Doutor, a gente abordou o tema de energia, abordamos algumas perguntas voltadas à água, entramos na gasolina, e agora eu queria perguntar do senhor sobre a cesta básica. A gente observa que cada vez mais ela está cara, né? Existe alguma política de proteção ao consumidor em relação a isso, ou é mercado livre mesmo? É mercado livre, né? O que nós temos na legislação, novamente também fazendo o link como eu falo, nós estamos nos regimes das leis. Todo país normalmente tem a sua lei de antitrust, né? Ou seja, porque na própria Constituição, no seu artigo 170, ele exatamente dá esse incentivo ao livre comércio e à livre iniciativa. Ou seja, qualquer um pode empreender, pode comercializar, desde que seja produtos e serviços lícitos, né?
Então, a Constituição incentiva isso, e a lei de antitrust é exatamente para evitar o funcionamento de cartel e tentar promover a concorrência, né? A gente sabe que entre a lei e a prática tem uma diferença, mas ajuda bastante. Mas, no geral, é livre mercado, concorrência. E a questão do alimento, mesmo que a gente esteja falando da questão jurídica, não tem como a gente fugir de um contexto mundial que nós estamos vivendo, né? Então, nós temos problemas que nós estamos colhendo isso daí, coisa contratada há anos, e ainda vai ter muito tempo para frente aí de questões contratadas que estão muito além do poder econômico de qualquer governo em qualquer lugar do mundo, né? E aí entra essa questão, oferta e demanda. Nós temos problemas. Com a pandemia, nós teve a desestruturação de toda a cadeia logística, né? Então ficou tudo desorganizado, né? Então você tem ofertas e demandas e maneira de movimentar descadenciada, né? A gente tem custos que nisso daí, dessas operações que estão bagunçadas até hoje, isso vai levar anos, ou deveria ainda levar anos para que isso se estabilizasse. E logo em seguida nós temos essa questão da guerra na Ucrânia, a gente pensa que não, mas afeta. E uma outra coisa que esses 2 últimos anos vem afetando o mundo todo, não sei se as pessoas estão fechando os olhos para isso, mas é um fato. Todos esses problemas das mudanças climáticas que está acontecendo em todo o planeta, está afetando isso. Por que a gente está com café caro? Teve quebra de... Café quase R$20, um absurdo. Né? Nós teve alguns anos atrás como é? Teve o... Seca? Não foi seca, foi... Não é que nevou, né? Teve aquela friagem, fica a camada fina de gelo no cafezal, e o cafezal lá no sul, em Minas Gerais, teve aquele momento que era um local que não deveria ocorrer. Teve quebra de safra lá na África, em outros locais, né? Agora a gente está vivendo a questão do cacau, né? Houve nos Estados Unidos, por quê? Porque tiveram problema de gripe aviária. Então, tudo isso são situações que, para a questão da cesta básica do alimento no mundo, infelizmente é um fator que a gente vai ter que entender que isso veio para ficar por um longo tempo, infelizmente. Falar isso extrapola a questão jurídica, né, que é o ponto central aqui, mas fica a questão de você pesquisar. Sim. Né? Esse conflito China e Estados Unidos, ele afeta também na cesta básica? Com certeza. Vai afetar tudo. Todo mundo vai pagar um pouquinho dessa conta aí. O quanto mais ou quanto menos, eu não sei te dizer. Só o futuro vai dizer aí. E quem sofre somos nós, né, doutor? A gente acompanha tudo que está acontecendo, né, através das notícias, mas você também acompanha aqui com o podcast da Terra, onde nós temos o doutor Alex Mello esclarecendo, tirando dúvidas também. Nós agradecemos você que nos acompanha. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, vamos dar um intervalo de 30 segundinhos, não sai daí que vai ser coisa rápida e já voltamos.
Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ulisses Aristides, sou o presidente da plataforma Assento Car e hoje estou aqui com nossos parceiros Podcast da Terra e o Instituto DEPAS. É um aplicativo que vai te proporcionar carros com ar-condicionados, motoristas verificados e detalhe, uma viagem tranquila, uma viagem que você vai se sentir bem, porque nossos carros são limpos, carros novos e carros com ar-condicionados. Estamos voltando ao segundo bloco e a minha próxima pergunta, doutor, é sobre a validade dos produtos vencidos, que a gente compra no supermercado sem observar, ou adulterados. Adulterados como? Às vezes a gente nota que saiu da embalagem original e foi para uma embalagem de isopor com plástico. Quais são nossos direitos além da denúncia? Você tem o direito de retornar no local que você fez a compra, adquirir o produto, devolver e ser ressarcido do valor que você gastou lá. Se você consumiu aquilo ali e você foi afetado de alguma forma, né, e você teve que gastar com medicamentos, né, você já guarda tudo aquilo e informa lá, né? Porque muitas vezes exatamente o produto tá tratado para que você não perceba, né? Que funcione, né? Tem, não sei dizer exatamente, mas tem acho que é com soda cáustica ou alguma coisa que eles fazem com leite. Que né? conserva Para conservar o leite que já está vencido, bota lá um pouquinho. Mas aquilo pode causar infecção às pessoas. Então imagina que você usar aqui o leite, acontece com a carne, né? Então você está vendo ali, parece que tá tudo direito, você só vai conseguir notar que aquele alimento não está bem quando você prepara, né? Então quando você terminou o preparo e você provou e aquilo não está bom, você pode retornar. Mas eu já Mas cozinhei. aí eu tenho que guardar a nota fiscal. Você tem que guardar lá a embalagem, a nota fiscal, e para fazer a ligação do tempo. Imagina assim, você comprou, né, uma carne, você comprou a carne, você não vai guardar dias para fazer a carne. Vai estar lá que você comprou o produto ali muito próximo do evento para fazer. Então, né, você consegue mostrar ali que você teve a ligação. Olha, eu comprei hoje de manhã para fazer o almoço. Sim. Né? Então, quando eu terminei de fazer o almoço, percebi que a carne lá estava horrível. Não adianta querer dar uma de esperto, comprar o produto, uma semana, 2 semanas depois, a pessoa ir lá e Como é que reclamar. você vai estragar uma carne? Sim. Só se você queimar a carne. Do resto, se você cortar a carne, você vê a carne lá, escureceu alguma coisa, não tem como. Você volta lá no supermercado, no açougue, onde foi, ó, aqui. Ah, não quer? Então, peraí. Né? Procon, vigilância sanitária, né? Guarda tudo isso, continua, as notinhas foi pro médico, receituário, tudo e toda a despesa que você teve ali. Né? Fora isso que você vai ter, você vai entrar com ação de ressarcimento, danos morais e materiais, para reaver tudo isso aí na justiça. E novamente, lembrando, ó, tudo você tem que ter provas materiais. Aquele registro, né? Exato. Só de historinha fica muito difícil. Doutor, a gente sabe que em alguns supermercados, ataques e tudo mais, eles colocam aquele material em prateleira e ele demora para ser consumido aquele período. A gente sabe que quando ele está vencendo, eles começam a lançar aquelas promoções e os valores começam a mudar. O que acontece na hora de um cliente? Ele vê um valor do produto em prateleira e quando ele chega para pagar é outro valor. O que ele deve fazer? Vale o menor valor. Isso já tá pacificado em todas as esferas. Ninguém mais nem discute. Inclusive você vê já até os supermercados, todas as lojas, a respeito disso, já não entram mais em zona de conflito. Tá? Eles acatam. Eles tentam muitas vezes fazer para a pessoa. Aí a importância de nós estarmos aqui conversando a respeito disso é exatamente esses pequenos detalhes
de levar ao conhecimento das pessoas, já de saberem a respeito disso, né? Sabendo que tem o direito e tem como exigir. Porque se a pessoa calar e dizer assim, tá bom, e aceitar aquilo como verdade, não, o problema é seu, não, o problema não é meu. O que está valendo é o menor preço. E acabou. Não quer? Aí sempre por via das dúvidas, na prática, vai lá, tira a foto. Porque, né, vai que a comunicação rápida, olha, troca lá o valor, não sei o quê. Já aconteceu um dia aí desse. Você volta lá e diz, olha, tá vendo? Um dia desse tava o leitinho num supermercado aí, tava R$12. Aí eu falei, opa, tá barato, eu vou voltar lá e vou comprar. Foi só o tempo, assim, acho que questão de 15 minutos, quando eu voltei o preço já tava outro. Eu falei, ainda há pouco eu vi que o preço estava R$12. Senhora, eles esqueceram de alterar. Aí eu perdi Perdeu a promoção. Exato. Se você tivesse pegado lá o produto, logo, eles né? iam ter que honrar. Não tem que honrar. Chegou lá, não, mas alteraram, não. Você volta lá, não. Eu peguei e tava isso aqui. Eu não tem como provar. Não, vocês estão vigiando, eu quero as câmeras. Aí a gente pede, aí você rapidamente entra, faz no caso aí você faz o boletim de ocorrência, faz denúncia no PROCON, para que exatamente a polícia já exija o pedido das câmeras para pegar o que aconteceu, que isso é a prova material para apresentar de que você, naquele momento que estava um valor menor, né? E depois eles alteraram, né? Isso é... Doutor, e quando assim eu fizer uma compra pela internet, um exemplo, e eu solicitar um certo produto ou serviço e vir algo diferente, qual é o meu direito? Você, principalmente na internet, você tem o direito do arrependimento imediato. Chegou, me arrependi, não quero mais. Mas aí qual é o prazo desse arrependimento? Você tem até 7 dias nas compras online, tá? Nesse caso do arrependimento, fisicamente não tem. Aí você entra na questão da garantia, tá? Mas tudo que for compra pela internet, você tem 7 dias para se arrepender. Aí você liga, ou entra no aplicativo e informa que o produto não está satisfatório, não era aquilo que você queria. O procedimento, normalmente eles te geram um código postal ou no correio ou com um modal, com um meio de captação que eles têm ou aonde você entregar, sem custo nenhum, tá? No máximo é você se deslocar lá, né? Toda vez eles vão te oferecer de irem pegar na sua casa, você vai ter que se deslocar lá para entregar, mas sem custo nenhum. Eu mesmo já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de eu fazer compra pela internet e o produto, quando chegou, não era aquilo que eu gostaria que fosse, né? Então eu falei, não, tá errado, não veio. Veio, como é que eu devolvo? No meu caso, eles disseram assim, que era um negócio tão pequeno, tão coisa, eles disseram, não, pode ficar aí. Ninguém nem gerou. Não, mas eu tenho que devolver. Não. Porque eu acho que o custo era mais caro devolver do que... Agora, aí teve uma segunda vez que aí sim eu comprei alguma coisa e tava com problema. Né? E eu imediatamente aí, tá com problema, não tá funcionando. Não seja por isso. Me geraram o código, eu fui na agência do correio, entreguei com o código. Um tempo depois eles mandaram um novo em substituição. E doutor, isso que o senhor acabou de explanar entra até diante de uma pergunta aqui que foi colocada pelo um das pessoas que nos acompanham. O consumidor, ele tem direito a algum tipo de desconto ou tarifa social nas contas de água e luz? E como é que funciona? Tem. Hoje existe uma questão que todo mundo tem que estar de baixa renda, tem que comprovar isso. Como é que se comprova isso? Através do cadastro, no famoso CAD único. Então as pessoas que estão
dentro das regras, né, de baixa renda, e isso é apurado através do CAD único, elas podem, entrar em contato, já levam as informações para os fornecedores de serviço, e aí eles vão te dar, conforme o percentual lá, o desconto progressivo da tarifa social. Sim. Tá? Isso tanto para energia quanto para água. Doutor, quando a empresa promete uma coisa e entrega outra, isso é propaganda enganosa, né? O que a gente deve fazer? Que ela refaça o serviço, no caso, ou que ela reponha o produto adequado. Isso acontece muito, eu já observei que acontece muito com aquelas compras que o pessoal faz na Shein, né? Geralmente, como ali é mais roupa mesmo, eles prometem um determinado produto e quando a gente vê, ou ele vem maior ou ele vem menor, né? Mas eu acredito também que é um pouco de falta de atenção da nossa parte também, porque ali eles colocam as medidas todinha, né? A tabela, né? A tabela todinho, e eu acho que às vezes isso passa batido, assim, por exemplo, por mim já passou batido, né? Eu não observei os detalhes e acabou vindo uma blusa menor do que eu visto, né? Mais que agora que eu tô lightzinho. Então, eu sou uma pessoa e a profissão do direito, antes eu trabalhava na iniciativa privada, né? E hoje estou aí como advogado e professor, mas o que acontece? A gente precisa ter atenção nas coisas, né? Então, o que você falou é uma grande verdade. Eu não estou aqui fazendo propaganda nem defendendo, mas quando como advogado, para captar as informações, eu preciso saber também o outro lado, né? Eu sempre digo que do outro lado ele vai se defender, porque isso faz parte do sistema jurídico, né? Então eu preciso entender que às vezes se a pessoa também que chega lá para mim querendo esse direito, se ela realmente tomou todos os cuidados para ter o direito dela. Então eu já olhei o site da Shein, algumas outras, né? Observei como é que faz esse pedido. Então, é como você falou, eles têm lá, né, esse detalhe da questão dessas medidas, de tudo. Então, eles ensinam até olha, você tem que medir do ombro até o pulso, não sei o quê, né? Olha, o tecido, ele é tantos por cento de material tal, outros tantos por cento de material tal, e tá lá. Olha, não pode ser lavado com produto X, Y, Z, tem que ser tratado dessa forma. Então, tem um detalhe de informações. A questão é que há uma ânsia também na gente comprar, né? Aí a única coisa que a pessoa pode se valer desse caso é do arrependimento, falando de internet. No ponto, na questão que você abordou, aí eu entendo que você contratou consciente certo do serviço que você queria e a pessoa deixou de fazer, não executou, né? Então você tem o direito de exigir que seja refeito, seja reposto, né? Você comprou um produto e não recebeu. Alguém te disse, olha, ele faz isso, isso, isso. Aí que você chega na hora, aí ele não faz, né? Aí novamente, é a minha palavra contra dele? Até é. Mas novamente, é uma dificuldade fazer isso. Então, serviço, falo para todo mundo. Contrato. Só o contrato? Não, meu cara. Documento, cópia dos documentos das partes. Veja se as pessoas, se a assinatura está igual a os documentos de identidade. Tenha cópia dos documentos de identidade, né? A respeito disso, para se resolver a questão de serviço, porque senão a gente não resolve. Se o cara coloca lá um monte de dados no teu contrato, que são falsos, assina lá de qualquer jeito, você não viu. Estou acreditando no fulano. E aí? Você chega para o advogado, aí você diz, doutor, só tem direito? Eu vou dizer, tem. Mas como é que a gente vai atrás do direito se essa pessoa que não existe?
Porque, novamente, a falta de desatenção da parte do documento não tem. Doutor, então tudo isso, se esses detalhes não forem observados, vai gerar duas coisas para o próprio interessado, né? Ou a satisfação ou a chateação mesmo, né? Sim, com certeza. Sem sombra de dúvida. Isso daí. E a desilusão, porque ele, eu vim aqui, porque tem aquela coisa, né? O advogado é meio psicólogo. Sabe? A pessoa chega lá querendo que a gente dê a solução. Eu digo para a pessoa, olha, eu não vou dizer, não vou jamais iludir uma pessoa dizendo assim, olha, nós vamos conseguir. Sou bem claro, a oportunidade que é o correto, chance até tem, não sei dizer quanta, mas existe fragilidade aqui, e essa fragilidade é muito grande. Você quer insistir? Se você quiser, tudo bem, vamos conversar sobre essa questão de seguir em frente ou não. Né? Eu sou contra essa militância, essa que a gente chama hoje no direito, aí, essa litigância de má-fé. Uma tentativa de vamos judicializar e vamos ver no que dá, porque pode o juiz reconhecer. Tem juiz que reconhece, tem juiz que não reconhece. Por mais que a pessoa tenha direito, tá? A pessoa tem direito. Aí dizer, então, a pessoa... Mas é difícil, né? A gente tratar dessa... eu vejo que você, nessa questão, você acaba tirando a credibilidade do sistema. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, para a gente poder exatamente fazer valer, é importante que a gente saiba cuidar da nossa parte, né? Das nossas obrigações. Para a gente poder exigir os nossos direitos. E agora a gente vai falar sobre os juros abusivos. Aí a gente que atrasa a conta. Doutor, vamos lá. Esses juros abusivos, como eu vou saber que eu estou sendo lesada numa conta que eu atrasei aí? Aí é complicado. Mas é assim. Vou falar como é que as coisas acontecem. Todo mês o Banco Central publica a média dos juros. Então, a média é uma média, né? Então, existe algo mais para mais e algo para menos. Né? Então, tem aquela média e eles mostram como é que foi feito aquele cálculo e tudo mais. Então, o teu contrato lá, você tem que ter o contrato. Né? Novamente, que esteja lá estipulando a multa. Certo? E os juros daquilo. Se aqueles juros está extrapolando essa média, né, aí você tem um juros abusivo. Aí você consegue, que a gente chama caracterizar, você consegue mostrar que tem um juros abusivo. Agora, se está dentro dessa média, desse intervalo, aí é complicado. Pode pedir revisão por outras questões, né? Como a gente teve na pandemia, né? Ou uma situação de crise, aconteceu aquela catástrofe lá no sul, se abre precedente para que seja você entrar com uma revisão do contrato, né? Para que seja estendido, renegociado, aquilo ali. Mas a questão do juros abusivo, ele entra nesse aspecto de você ter no contrato e a gente ter que fazer a verificação lá no Banco Central se realmente essas multas ultrapassam essa média que... Então, essa média a gente tem que consultar pelo site do Banco Central. O Banco Central ele publica todo mês a média de juros mensal que aconteceu. E aí tem a mensal e tem a média anual. Se você trabalha com reajuste anual, você vai ter lá a média anual e tem que estar lá dentro daquela faixa. Às vezes os piores juros são os de cartão de crédito, né? Que é acima de 10%. Mas isso aí, essa questão de cartão de crédito aí é complicado, porque existem várias manobras que são feitas aqui que dar um outro programa fácil. É melhor a gente
Porque precisa de muita explicação técnica, porque assim, vocês veem que antigamente você tinha o banco, né? Foi mudada a lei, a operadora do cartão de crédito era ligada ao banco. Sim. Né? E aí foi brigas, disseram que não podia por causa desses juros, né? E aí o que eles fizeram? Então tá bom, né? Vamos dividir aqui, vamos separar. Aí criaram as operadoras de cartão. Sim. Dizendo assim, não temos mais nada a ver Vínculo. com os bancos, né? Uhum. Você passou pelo sistema bancário, né? Pois é, então você sabe melhor do que eu até. E aí, porque aí você, se alguém te deve, né? Nesse caso, não é factor, o que você faz? Você vende a tua dívida pro banco, Assessoria aí o banco jurídica. pega, né, o dinheiro, aí entra uma série de outras regras, legislações, que faz, por conta do Brasil e esse abuso, os juros na estratosfera, que é, né, o maior juros em termos de cartão de crédito do planeta, e não há nada que se possa fazer a respeito. O que eu digo para todo mundo não entre em dívida de cartão. Pague a sua fatura total. Sempre. É melhor você pegar um empréstimo consignado, um CDC, e dar o carro de garantia. Que os juros Não é bem faz menor, a taxa de juros é bem menor. Taxa de juros de limite. De cartão de limite nada. de conta corrente, né? Também é outros juros que eu acho um absurdo. Você me permite também extrapolar aqui a questão do Pode. direito, dar uma dica geral para todo mundo? Na verdade, vou dar duas dicas, né? Organize suas contas, gente. Anote tudo. Se conheça, faça uma lista, durante um ano você vai fazer. Mas isso dá muito trabalho. Tá, faz o seguinte. Coloca tudo que você tem que pagar a partir do dia 20. Entre o dia 20 e o dia 25. Uma ou outra não vai dar, porque as operadoras querem botar lá no dia 15. Por que eu estou te falando isso? Se você recebe entre o dia 30 e o quinto dia útil do mês, que manda a legislação, né, que deveria, na lei, fazer isso, você vai receber o teu dinheiro. Mas se tiver atraso da tua empresa e você ainda tem a quinzena de quem for, então você consegue receber o dinheiro, tá com o dinheiro em mãos, porque as tuas contas vão vencer a partir do dia 20. Você consegue separar, não faz loucura. É só não se deixar também ir, porque também tem outro máximo. Se você abusa do dinheiro, o dinheiro abusa de você. Né? Sim. Então, se você bota as suas contas lá, você já sabe, eu tenho conta de água, de luz, de internet, de celular, de energia, de gás e o cartão. Você vai lá, já tem anotado pelo menos tudo isso, você já sabe o que tem para pagar. E, deixa eu separar as minhas contas, tá certo, eu não vou ter juros, sobrou meu dinheiro, aí você faz o que você quiser. Se sobrar, né, doutor? Se sobrar, que a gente sabe ultimamente não tem sobrado nada. Não, mas é a dica fácil que eu digo para todo mundo. Eu gosto, porque quanto mais conhecimento, quanto mais disciplina, educação, principalmente financeira, do brasileiro de maneira fácil, a gente vai melhorar a qualidade da sociedade como um todo. E é uma coisa que eu luto, né? É uma coisa que vem de mim mesmo. Ver se as pessoas se conscientizam de se ajudarem, né? E se ajudando, elas vão estar ajudando o próximo. E doutor, e diante de todas essas informações, você acha que o consumidor hoje ele está mais vulnerável ou ele está mais informado dos seus direitos? O consumidor, sim, ele está mais informado, né? Como eu falei para vocês, tem mais de 30 anos, né? Mas as informações que já estão consolidadas, bem consolidadas, que o consumidor sabe, as empresas também sabem, eles quase já não entram em zona de atrito, como até falei em uma resposta anterior. Então, ele já diz, olha, vou resolver aqui. Mas tem algumas coisas que ainda as empresas tentam se valer, né, diante do desconhecimento do
o funcionário, que é do consumidor, que é esses procedimentos de pegar as provas. Já são detalhes. Esses detalhes que se a gente, as pessoas se conscientizarem e passarem a praticar isso, a gente reduz bastante essa questão. Até ajuda a gente a resolver as questões mais rápido. Né? Doutor, em relação aos juros abusivos ainda, é possível a gente renegociar contratos que já foram com juros abusivos? Como funciona esse processo? Não vai ficar juros sobre juros? Tudo pode ser revisado. Tá? Não vou dizer para você, tem que analisar o contrato e novamente entra na questão dessa média desses juros abusivos. A gente é uma coisa que é uma fronteira muito, muito sensível. Tá? Eu não vou dizer para você que é uma coisa fácil, que não é. Porque exatamente essas curvas de juros, elas oscilam muito. Então tem que ver se realmente na média geral esses juros ele ficou abusivo, né? Hoje, como a gente tem uma estabilidade, a gente só nota na prática, né, e a gente não tem muito o que fazer com relação a cartão. Né? Os demais juros a gente não vê tanta coisa. Tem alguns que tentam aplicar aí, eu quero multa de 20%. Essa dá para dizer que dá para contestar, dependendo da situação. Né? Não faz sentido você aplicar uma multa de 20%, né? Para algumas coisas, né? Novamente, tem coisa, porque a Constituição, o Código Civil, permite a livre pactuação. Se for demonstrado que você está ciente, concordando daquilo, é uma coisa particular, aí não há muito o que fazer. Vai discutir, então, novamente vai ter que entender o caso individualmente, pontualmente do que se trata. Doutor, gostaríamos de agradecer esse momento maravilhoso que tivemos aqui com o senhor e falamos a você que nos acompanha que este tema foi de muita importância para todos. O direito do consumidor é um direito que nós devemos conhecer realmente para sabermos até onde ir e a ajuda que procurar. Então estamos aqui com o doutor Alex Belo, né? Com sua formação, com seu conhecimento à disposição. Doutor, aonde que quem quiser a sua ajuda, aonde que a pessoa pode lhe encontrar? Eu estou no número 9530 8000. Quem quiser o WhatsApp lá nesse número, pode me chamar lá que eu atendo, respondo lá e procuro ajudar no que for possível. Doutor, muito obrigada pela vocês, sua presença. Né? Se precisarem 9530 8000. 8000. Então, doutor, muito obrigada aí pela sua presença mais uma vez. E as portas estão abertas para você nos dar mais explicações sobre direito do consumidor, outras dúvidas que vierem a surgir. Perfeito. Tá bom? Estamos abertos. É só chamar que a gente vem aqui com você e bater esse papo e trocar essa ideia e conversar a respeito dessas coisas que são importantes para nossas vidas. E gostaríamos de agradecer você que nos acompanhou neste bate-papo super inovador. Esperamos que tenhamos tirado um pouco das suas dúvidas, de ter alimentado mais informação dos seus direitos, né? Aqui neste bate-papo, no podcast da Terra. Você pode conferir esse episódio que vai estar no YouTube, tá? Podcast _ da Terra. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, acione o sininho, pois papos como esse vão estar aqui conosco, né? E vamos trazer muito mais profissionais para estar alimentando o seu conhecimento, para saber mais do seu direito e para a gente levar no dia a dia todas as informações que são colocadas. Nós agradecemos de todo o coração. Eu sou o Paulo Bacelar. Daniele Pinto. Seja muito bem-vindo, tá? E até a próxima, ao meu, ao seu e ao nosso Podcast da Terra.